Essa aula está sendo oferecida pelo meu curso Introdução à Automação de Subestações e a norma EAC 61850. Lá você irá aprender de forma simples e objetiva os conceitos da automação baseada na norma EAC 61850. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para mais informações. A norma EAC 61850 é uma junção da UCA 2.0 com a IAC 103. Então ela faz a fusão, a união de uma norma americana com uma norma europeia. Basicamente, essa é a essência da IEC 1850. E ela surgiu com o principal objetivo de garantir a interoperabilidade, que é a capacidade dos IEDs, os dispositivos eletrônicos inteligentes, os relés de proteção, de diferentes fabricantes, comunicarem entre si. Quando a gente fala IED, mais à frente a gente vai discutir um pouco a respeito, antigamente o relé fazia unicamente proteção, que é a função essencial dele. Porém, com a chegada da 61850, o relé hoje ele se transformou em um IED, um dispositivo eletrônico inteligente, porque além de realizar a proteção, ele faz controle, ele faz comunicação, intertravamento, medição, autodiagnóstico. Isso tudo é realizado com o IED. E o que a norma ela busca é que esses IEDs de diferentes fabricantes, eles troquem informação entre si. Para que isso ocorra, existe uma série de definições e de padronização que a norma traz para ser seguida, que os fabricantes devem seguir. A norma ela vai definir como deve ser feita essa comunicação, e quando a gente fala da interoperabilidade, de diferentes fabricantes comunicando entre si, é um item interessante, porém se a gente analisar até o mesmo fabricante comunicando entre si, entre os seus diversos dispositivos, seus diversos IEDs, já é um ponto, já é uma evolução significativa, porque se a gente pegar nos outros protocolos, se você conectar a maioria dos protocolos comerciais que tem maior aceitação na indústria, se você conectar os dispositivos no mesmo barramento, eles não conversam entre si. Eles necessitam de um mestre de rede, eles necessitam de um dispositivo que vai fazer essa intermediação. Então aqui nós temos uma foto de um evento realizado em 2003 pelo Sigrem, que contou com a participação de diferentes fabricantes. Então é possível observar eles aqui embaixo: Cell, Siemens, ABB, a Rudco, a Ziv, a Toshiba, a Omicron e por aí vai. E esses fabricantes eles tiveram a missão de provar que a norma funciona. Então vocês veem diferentes dispositivos sendo configurados por diversos engenheiros, diferentes dispositivos sendo configurados por diversos engenheiros a fim de provar a tal da interoperabilidade. A IEC 61850, a norma IEC 61850, na sua primeira versão, datada de 2004, 2003, ela é composta de 10 capítulos, 1.224 páginas. Então, esses 10 capítulos da norma, eles fazem uma abordagem. O capítulo 1, ele traz os princípios básicos. O capítulo 2, o glossário. O capítulo 3, ele traz os requisitos gerais. O 4, ele fala sobre o gerenciamento do projeto de sistema. O 5, ele fala sobre a comunicação, o que é requerido. O 6, ele fala sobre a configuração do sistema. O 7, ele traz a estrutura, como que deve ser a estrutura de comunicação. O 8, ele traz o mapeamento. O capítulo 9, ele aborda os sample values.
E o capítulo 10 ele aborda os testes de conformidade. Então, quando a gente fala da ISO 1850, muita gente associa a comunicação, que é a base da norma, é o core, é a essência da norma. Porém, ela descreve e ela define diversos outros itens que são importantes para garantir a aceitação da norma. Então, a gente pode observar que ela define, por exemplo, ela cita outras normas, mas ela traz os requisitos. Quando a gente vai para uma parte de comunicação, quando fala de switch, quais são os requisitos que o switch tem que ter, o que ele precisa fazer, quais normas ele deve seguir. Ela traz também uma abordagem sobre as topologias de subestação, ela traz alguns exemplos para ilustrar para os engenheiros de aplicação, quando eles forem criar o seu projeto, o que deve ser considerado. E o capítulo 10, que é o último capítulo, não quer dizer que ele é menos importante, inclusive ele é um dos mais, se não o mais importante, que ele busca validar se tudo que aquilo que foi previsto pela norma está implementado e performando. Ele traz quais são os testes de conformidade, o que a norma diz que precisa ser feito para validar a implementação dessa interoperabilidade, essa implementação de um sistema de automação operando com mensagens críticas através de uma rede de comunicação. Um ponto a ser destacado é a certificação. Então, toda vez que a gente falar de um dispositivo que ele atende a IEC 61850, ele atende a IEC 61850 em que? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. É impossível, ou melhor, não faz sentido, não é financeiramente viável que um dispositivo atenda a norma em todos os seus requisitos. Primeiro que não é tudo que se aplica ao dispositivo. E se a gente parar para observar, o dispositivo ele precisa atender alguns itens da norma. E como garantir que ele está atendendo e que ele performa-se conforme o que é requerido pela norma? Essa validação ela é realizada por uma entidade, no caso, o laboratório QEMA. O certificado QEMA ele traz essa validação dos itens que o dispositivo ele foi validado e testado. Aqui nós temos o certificado QEMA de um relé 7SJ 80 da Siemens, a página 1 e a página 2 dele. Aqui é possível observar quais os itens da norma esse relé atende: o item 6, o item 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 8.1. Aqui nós temos o certificado QEMA do CEPAM 80, do REC 670 e do relé CEL 849. Mais uma vez também, se a gente observar aqui no certificado, ele vai estar falando quais são os itens da norma que esse dispositivo ele atende. Seguindo, quais são os três principais objetivos da IEC 61850? O primeiro objetivo da norma IEC 61850 é garantir a interoperabilidade. Dispositivos de diferentes fabricantes comunicando entre si. Isso é muito importante, essa é a essência da norma e para isso que ela veio. Porém, nem só da interoperabilidade vive a norma IEC 61850. Vamos trazer mais dois objetivos aqui também, que eles são muito importantes. A liberdade de configuração. O que a norma traz? Ela traz qual linguagem deve ser utilizada e ela traz uma definição quanto aos arquivos que serão implementados. E isso é muito importante. Por quê? Antes da IEC 61850, cada fabricante implementava a sua comunicação e o arquivo que era feito, que era gerado naquele software de configuração, ele era salvo com uma extensão.
Isso impossibilita que o software de outro fabricante leia aquela informação. Quando a norma vem e ela faz essa padronização, ela traz essa liberdade de configuração, o que ela está fazendo? Ela está definindo quais são as extensões dos arquivos de comunicação. Quando você exportar, você vai ter que salvar ele em uma determinada extensão. Para ser bem didático, se eu pegar um pendrive, salvar um arquivo .doc dentro desse pendrive e entregar para qualquer um de vocês, você, ao conectar esse pendrive no seu computador, pode ser aqui no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, na China, na Austrália, na Índia, ao conectar esse arquivo e observar que é um arquivo .doc, vocês saberão que é um arquivo Word. A norma, ela vem com esse propósito. Quando ela traz liberdade de configuração, ela define as extensões. Então, a gente já não fica mais amarrado ao fabricante A ou o fabricante B para poder abrir aquela parte da comunicação, para abrir aquele arquivo. Por quê? Porque a norma definiu as extensões. Nós vamos estudar quais são mais à frente, mas essas extensões ela possibilita que um arquivo exportado do relé A ele seja importado no programa do relé B. Isso não quer dizer, por sua vez, que o software do relé B vai configurar o arquivo do IED-A. Porém, isso quer dizer que, após ser configurado o relé A e exportado aquele arquivo de comunicação, ao importar no relé B, eu consigo utilizar aquelas informações. Eu consigo fazer uso dela dentro do meu software. E vice-versa, eu consigo exportar do relé B, trazer para o software do fabricante A e utilizar aquelas informações. E o terceiro ponto ali, a estabilidade a longo prazo. Quando a norma ela define que o padrão vai ser o Ethernet, então basicamente ou nós vamos usar fibra ótica, geralmente da alta tensão, no pátio, onde tem interferência eletromagnética, ou nós vamos usar um cabinho UTP. O cabo UTP, a rede de internet, ela é utilizada em mais de 95% dos escritórios ao longo do mundo. Todos vocês certamente já viram um cabo UTP. Isso aqui é um cabo UTP e ele pode ser usado no relé de proteção. Todo mundo conhece um cabinho desse ligado ao seu computador e ele também pode ser ligado ao relé de proteção, possibilitando conectar esse relé a um switch e realizar a comunicação com outros dispositivos presentes na rede. A estabilidade a longo prazo ela é pautada em cima do meio físico Ethernet, uma vez que a fibra ótica ela é muito usual, principalmente na indústria, e ela é um meio físico padronizado, existente e robusto. A norma ela traz essa estabilidade porque na sua pauta inicial ela procura trazer uma padronização que ela busque durar os próximos 100 anos. Então, quando a gente fala do meio físico Ethernet, principalmente pautado na fibra ótica, a gente vai observar que eu, pelo menos, desconheço algo que seja mais eficiente do que uma fibra ótica para ser usado numa indústria. Quando a gente fala da questão de velocidade, de custo, a fibra ótica ela é consolidada, ela é imune à interferência eletromagnética. A partir do momento que você instalou seu dispositivo inteligente, ele possui uma porta, você conectou uma fibra ótica nele, aquele dispositivo, ele certamente ele vai dar defeito, ele será trocado nos próximos anos, mas a fibra ótica que está ali, se bem cuidada e caso não seja exposta a nenhuma intempérie ou nenhum esforço mecânico, ela irá durar certamente mais do que o próprio dispositivo que você tem na subestação. Ele será trocado e a fibra ótica não. Caso tenha uma necessidade de trocar o switch, trocar o dispositivo, realizar uma atualização, um update no software, no protocolo, na comunicação, isso tudo poderá ser feito sem trocar o meio físico. Essa aqui é a proposta da norma. Então, só reforçando, garantir a interoperabilidade entre os dispositivos, diferentes fabricantes comunicando entre si, a liberdade de configuração,
não estar preso ao soft A ou soft B, ou amarrado àquele fabricante, e a estabilidade a longo prazo. Esses são os principais objetivos da norma IEC 61850. Se foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Forte abraço e fiquem com Deus.